Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Eu vou compartilhar com vocês algo que já vem me convidando a atenção há muito tempo. Eu já disse para vocês, quem acompanha este canal já percebeu, que eu, desde os 14 anos, eu estou ali no movimento espírita, procurando levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, tirando benefício do aprendizado, aproveitando o Evangelho de Jesus Cristo e, com isso, também sendo levado pela sede de levar esclarecimento e instrução. A gente sabe que o maior beneficiado na divulgação do Evangelho somos nós mesmos. E releve algum posicionamento meu no tocante a uma postura incisiva. Durante esse tempo eu percebi que, muito embora muitos irmãos nossos, confrades, que abraçaram o mesmo propósito de levar a mensagem do Evangelho, muito embora eles sejam eficientes, eficazes no trabalho empreendido, levando a mensagem do Evangelho com clareza, conhecendo os princípios, o alicerce do cristianismo e da doutrina espírita, nós não podemos também deixar bem claro que grande número de irmãos nossos falam em torno do Evangelho, divulgam a mensagem de Jesus Cristo totalmente adulterada. Por má fé? Creio que não. A maioria destes irmãos, a maioria imbuída de bons propósitos. Todavia, falta-nos um preparo intelectual, principalmente aqui no Brasil, onde nós não desfrutamos de um alicerce sólido para entendermos conceitos filosóficos, para que nós possamos concatenar ideias. Creio que vocês têm plena consciência de que o número de analfabetos literal aqui no Brasil é grande. Imagina o número, o percentual de analfabetos funcionais. E esse receio sempre me incomodou. Até que ponto eu sou analfabeto funcional? Muito embora saiba ler, será que eu sei interpretar de forma sábia, pelo menos escorreita, o pensamento de Jesus Cristo? E o que nós temos notado, principalmente quando nós aprofundamos assuntos filosóficos, religiosos, quanto mais nós estudamos a mensagem de Jesus Cristo, as lições de Emmanuel, de André Luiz e de tantos outros benfeitores espirituais, quanto mais a gente se embriaga com esses ensinamentos sublimes, nós notamos que grande parte, eu estou me falando daqueles que levam a mensagem, grande parte não tem noção daquilo que eles estão divulgando. E predomina entre os cristãos, sobretudo entre nós espírita cristãos, o convite à caridade material. Quase sempre nós, ao falar em fome, quando nós falamos em vestir alguém, em ajudar alguém, quase sempre nós nos recordamos da caridade. E pensamos que esta prática se restringe à ajuda material. Poucos se envolvem no propósito de levar a caridade da instrução, da conscientização, e que não dispensa, na verdade, anda junto com a caridade material e a caridade moral, a conscientização. Quem não se lembra, por exemplo, em Mateus, no capítulo 25, quando Jesus Cristo nos alertou de que nós ajudaremos Ele quando nós percebemos um irmão nosso com fome, quando alguém não tem o que comer, aquele que tem sede, aquele que às vezes está passando por dificuldades financeiras,
Mas será que o convite de Jesus Cristo se circunscreve à ajuda material? Quando Jesus Cristo esteve aqui entre nós, ele não alertou de que nós deveríamos conhecer a verdade porque a verdade nos libertará? Será que nós esquecemos que um princípio que é o alicerce do cristianismo é a verdade? Será que nós esquecemos que Jesus Cristo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida"? Então não seria, por demais, necessário o nosso impulso em aprimorar cada vez mais a nossa intelectualidade, fomentar em nós a dúvida para chegar ao mais próximos da verdade e assim entender como caminhar de forma decisiva? É claro, repito, quando alguém necessita de roupa, quando nós nos deparamos com alguém enfermo, quando nós nos deparamos com alguém que se encontra enclausurado, com fome, nós devemos levar a ajuda, a roupa, a vestimenta, a visita. Agora, repito, será que caridade é só fornecer ajuda material? Será que isso dispensaria a instrução? E eu convido vocês para rever a questão de número 573, contido ali no Livro dos Espíritos. Ali, no Livro dos Espíritos, nós nos deparamos com a seguinte pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E a resposta, ela é incisiva. A missão dos espíritos encarnados é instruir os homens e auxiliar o progresso. E também em melhorar as instituições. E veja bem, nesta resposta, ainda a espiritualidade é incisiva em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões são mais ou menos gerais e importantes. Mas talvez você pode estar se dizendo a si mesmo, mas a pergunta é: qual a missão dos espíritos encarnados? E não a missão dos espíritas. Mas eu pergunto, você que está me ouvindo, é um espírito encarnado ou desencarnado? Eu sei, meu irmão, eu estou me dirigindo a palavra a você que é espírita e que está encarnado. Eu estou me dirigindo a você que está encarnado. Muito embora irmãos nossos desencarnados tenham acesso à nossa mensagem. Se vocês se derem ao trabalho e procurar ir ao encontro de uma orientação recebida por Chico Xavier, e esta orientação, o título desta orientação é Orientação Política para o Brasil. Eu sei que você já deve estar pensando, e lá vem o Ricardo mais uma vez com política. Eu simplesmente estou compartilhando com vocês uma mensagem intitulada Uma Orientação Política para o Brasil. Esta mensagem foi recebida por nada mais, nada menos que Francisco Cândido Xavier, cujo autor espiritual é Emmanuel. Trata-se de uma mensagem de Emmanuel. Então vamos lá. Nesta mensagem, recebida por Chico Xavier, intitulada Uma Orientação Política para o Brasil, esta mensagem, que foi recebida no dia 18 de junho de 1935, nesta mensagem, Emmanuel esclarece o seguinte: no tocante à orientação política para o Brasil. Evite-se a expansão do interesse pessoal. Evite-se as competições mesquinhas. Evite-se a ambição de ganhos e domínios, os assaltos ao tesouro público. Evite-se
o exibicionismo e cultivemos todos nós, acima de tudo, o interesse da coletividade. Basta isso. A coletividade é a nação. E não se compreende o patriotismo fora dessas normas. Você deve ter percebido que Emmanuel se refere à coletividade, ao patriotismo. Mas você talvez esteja se perguntando, e aí, isso está previsto no Evangelho? Mas Emmanuel fala de forma incisiva até mesmo sobre tesouro público. Mas eu quero matar a sua sede, compartilhando com você uma outra mensagem de Emmanuel que está ali presente no livro O Consolador, especialmente na questão de número 57. Neste livro, Emmanuel, nesta mensagem, consta a resposta de Emmanuel à seguinte pergunta. E antes de eu compartilhar com vocês essa pergunta, eu pergunto a vocês, irmãos nossos que assumiram a tarefa de levar a mensagem de Jesus Cristo. Nós já meditamos a respeito das questões proletárias do ponto de vista filosófico? Nós já procuramos entender quais são as propostas de Karl Marx, do marxismo, inclusive do marxismo cultural, da revolução cultural? Você, que na tribuna de uma casa espírita você dirige a palavra às pessoas, você conhece um pouco mais a respeito de materialismo histórico? Você sabe quais são os princípios que alicerçam esse materialismo histórico? Você já se perguntou se eles têm compromisso com a verdade? É um compromisso que nós devemos fazer, porque, muito embora demande estudo, não só das obras espíritas, como de outras obras, nós não podemos abrir mão do nosso dever de estudar para compartilhar com os outros uma instrução sólida, de acordo com os princípios, os alicerces do cristianismo e da doutrina espírita. Mas a pergunta endereçada a Emmanuel no livro Consolador é a seguinte: poderão os homens resolver sem atritos as chamadas questões proletárias? Poderão os homens resolver sem atritos as chamadas questões proletárias? Qual a resposta de Emmanuel? A resposta é positiva, sim. Quando se decidirem a aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. Agora eu pergunto, você, nós como alguém que leva a mensagem de Jesus Cristo, nós conhecemos os princípios que alicerçam o cristianismo? Se eu perguntar para você agora quais são os princípios, a base do cristianismo, você saberia me responder? E Emmanuel não para por aí. Os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias são cataplasmas inexpressivas, complicando a chaga da coletividade. Respondo integralmente nas palavras de Emmanuel. Sim, quando se decidirem aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. Os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias são cataplasmas inexpressíveis, complicando a chaga da coletividade. Então você vai continuar indeciso, repetindo frases, chavões que você decorou e assim mesmo, de acordo com esse diminuto recurso, levando a mensagem de Jesus Cristo, que talvez não seja a mensagem de Jesus Cristo? Você já se perguntou alguma vez que talvez numa casa espírita você esteja sendo porta-voz das trevas? Porque aqueles revolucionários, aqueles que usam da mentira, das narrativas, eles usam da nossa ignorância para manipular a mente dos nossos irmãos aqui na Terra.
Levemos a ajuda material, matemos a fome, levemos a roupa para vestir o nosso semelhante, visitemos os presos, as pessoas em dificuldades materiais. Todavia, levemos a vara, a conscientização. Desenvolvamos em nós mesmos esse intuito de fomentar para que o semelhante descubra em si mesmo os recursos que todos nós herdamos de Deus. A conscientização, para que ele não continue sendo vítima da miséria. Ou será que nós espíritas contamos com os miseráveis para levar a mensagem de Jesus Cristo? Será que nós temos uma visão restrita do que seja o Evangelho de Jesus Cristo, a depender sempre da fome e da miséria? Eu acho que você deveria se perguntar sobre isso, porque no universo pululam espíritos evoluidíssimos que vivem em uma outra dimensão, usando todos os seus recursos, sendo felizes, muito embora às vezes não tenham contato com a miséria ali ao lado. A preocupação deles vai muito mais, é mais profunda, não só levar a roupa, o alimento, a ajuda, a visitação, mas a presença moral, o intuito de fomentar em cada um de nós o potencial divino que todos nós herdamos, porque somente assim todos nós juntos poderemos bater asas pelo universo. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Assim seja. Assuma esse compromisso. Questione. Há poucos dias, só para complementar algo que eu acho interessante, uma colega que admiro muito disse que ela não entende a extinção da miséria sem o inchaço do Estado. Será que nós estamos conscientes da nossa fala? Pensemos nisso. Fiquem com Deus.